Olá, tudo bem? Aqui é o Otávio e neste vídeo vamos aprender como gerar uma ordem de produção para o estoque. Tá legal? Para abastecer o estoque com esses produtos que vamos produzir. Vamos entrar em produção, ordem, produção, nova ordem de produção. Estando na tela a gente vai escolher para qual empresa estoque que vai ser, entrada dessa produção e saída dos produtos, né, das matérias-primas. A data de emissão da SOP, o tipo de movimento que vai fazer no estoque, e aqui opcionalmente podemos escolher o centro de custo, tá bom? Esses dados de pedido, cliente, são para quando a gente vai fazer a produção diretamente para um pedido, tá bom? Temos um processo para isso. E aqui a gente vai escolher o produto que queremos produzir. Eu vou escolher aqui a minha bisnaga, por exemplo. Pão bisnaga. Eu vou colocar aqui que eu quero produzir 300 unidades. Aqui embaixo eu posso colocar alguma observação sobre essa produção que a gente vai fazer para o operador. E aqui embaixo o Ótimo Gestor já me mostra como que vai ser a reserva desses materiais. Então ele já me mostra aqui quem são as matérias-primas, né, que eu vou utilizar, o quanto que eu tenho no estoque e quanto que eu vou precisar de cada um para fazer a produção. Então eu vou precisar aqui de 30 quilos da farinha, 3 quilos de fermento, 12 de açúcar, e eu tenho todos eles no estoque, basta eu processar. Legal? Quando eu faço isso, automaticamente o Ótimo Gestor já está fazendo uma reserva de saída desses produtos. Eu vou puxar uma posição de estoque, vamos pegar aqui apenas do grupo pães. E olha que interessante, as nossas matérias-primas já estão com uma saída reservada, para que caso alguém queira rodar uma nova produção que utilize esses produtos, né, o Ótimo Gestor já saber que tem uma saída reservada para essa produção. Tá legal? Agora eu vou fazer uma produção aqui do nosso pão com gergelim. Vou buscar aqui, porque ele tem uma coisa diferente, o nosso pão com gergelim. Que a gente configurou lá na grade de produção que ele utiliza a massa, né, em uma das fórmulas de produção. E a outra opção que vai ter aqui, que eu quero mostrar, é escolher qual é a fórmula que a gente quer fazer. Eu vou colocar aqui que vai ser 500 unidades desse pão. E aqui já está a nossa sequência de formulação, ó, sequência 1. Então aqui embaixo, se a gente for olhar os produtos, precisaria da margarina, da massa para o pão e do gergelim. Olha que interessante. A massa para o pão, ele tem uma grade de produtos atrelados que a gente precisa fazer. E o sistema já está me sugerindo fazer uma compra, né, um pedido de compra para esse material. E caso eu fosse usar outra sequência de formulação, eu ia colocar aqui que eu quero usar sequência 2. Agora se eu for lá embaixo, ele está me pegando toda aquela grade da sequência 2 de produção que a gente cadastrou lá na grade. Legal? Se eu fosse trabalhar com a 1 aqui, que vai ser o meu caso, incondicionalmente eu vou precisar fazer a produção dessa massa aqui, né? Para que entre a quantidade necessária que eu preciso no estoque para fazer a produção desse pão. Joia? Porém, todavia, temos um parâmetro no sistema aqui para que o Ótimo Gestor gere a grade dessa massa automaticamente. Onde que é esse parâmetro? Aqui no menu, produção, configurações, produção. Essa daqui é a opção. Cria OPs, filhas automaticamente. Uma vez que eu marquei esse cara e deu processar, agora quando eu rodar a gerar essa ordem de produção, gravar, automaticamente ele vai amarrar uma ordem de produção filha justamente dessa massa para pão. Tá legal? Vamos ver isso acontecendo? Então vou processar aqui a nossa OP e vamos voltar aqui na 38, que é a do nosso pão de hambúrguer. E se a gente vem aqui embaixo, ó, a gente tem uma OP filha, que é justamente a massa para pão que eu preciso ter primeiro antes de fazer a produção desse nosso produto. Tá bom? Se eu não habilitasse o parâmetro, eu poderia ir lá e simplesmente rodar a produção da massa para o pão. Bacana? E eu já poderia aqui imprimir essas ordens de serviço e dar para o nosso operador. Aqui em produção, ordem de produção, consulta OP. Aqui as nossas grades de produção aqui, né? Ele me dá a opção de imprimir individual. Isso daqui vai me dar uma listagem das matérias-primas que a gente precisa para produzir o produto acabado. Então eu posso imprimir aqui ele individualmente. Ó, ele vai me dar uma folha para cada produto que eu preciso separar.
qual é a reserva, do que se trata a produção, qual é a matéria-prima que eu preciso, onde eu poderia buscar, a quantidade solicitada, né? Então aqui ele está me dando uma folha para cada matéria-prima. E se eu vir nessa opção aqui agrupado, ele vai me gerar numa folha só. Ó, a impressão da reserva, quem são os produtos, quantidade solicitada. Algumas empresas fazem a impressão disso daqui para o operador colocar depois aqui a quantidade que ele efetivamente utilizou, né? Então, das 30 farinhas, quanto que realmente utilizou, do fermento. Aí ele vai lá no almoxerifado e pega esse material para rodar a produção. Tá legal? Só apertar aqui no botão imprimir, que o Ótimo Gestor vai te dar a opção de imprimir numa impressora, tá? Não é obrigatório fazer impressão, mas é muito bacana o operador saber o que ele precisa produzir, tá legal? Tem uma outra possibilidade, que é marcar todos eles de uma só vez. A gente marca aqui para ele agrupar os produtos, né? Dessa maneira vai gerar uma ordem de produção por página e a gente pode gerar aqui o PDF de todos eles. Então, ó, já fez aqui o download desse PDF. Então agora eu já vou ter aqui, ó, uma folha da primeira reserva de produção, que é a bisnaga, uma folha para o pão de hambúrguer tradicional e as matérias-primas, e aqui uma folha com a massa para pão, que também deu uma folha aqui. Legal? É basicamente isso. Agora o que nos resta nessa produção é fazer as baixas e finalizar essa produção que a gente vai aprender nos próximos vídeos. Até lá!